Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o William. Nós estamos hoje com a nossa intérprete Elaine. Tudo bem, Elaine? Tudo certinho? Antes de iniciarmos a nossa aula de matemática do nono ano, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Primeiro recado, quando você acessar a plataforma do Google Classroom, lembre-se de realizar a atividade obrigatória para garantir sua presença. Nela você também, nesse acesso, você consegue acessar os nossos materiais utilizados em sala e também a versão digital do seu livro didático. Outro lembrete, caso você nos acompanhe apenas pela TV, entre em contato com a sua escola, verifique a possibilidade da retirada de materiais e durante esse contato também verifique quais as datas dos meetings, das reuniões que seus professores realizam. E aí você pode também, durante essas reuniões, aproveitar para retirar as suas dúvidas, né? Caso você tenha alguma dúvida, você pode sanar com o seu professor ali, ok? Vejamos então agora o conteúdo da aula passada, né? Foi trabalhado o vértice da parábola de uma função quadrática. Na aula de hoje, nós veremos máximos e mínimos, no caso, ponto de máximo ou ponto de mínimo. Isso vai depender muito do sentido da concavidade da parábola. Bem, antes de iniciarmos, temos também algumas revisões aqui, ó. Lei de formação da função quadrática, gráfico da função quadrática é uma parábola, ok? As raízes x1 e x2 e o vértice também possui coordenadas. Aqui, ó, o x do vértice e o y do vértice desta parábola. Na primeira proposta, vejamos o que está pedindo para você, ó. Uma loja fez campanha publicitária para vender seus produtos importados. Suponha que X dias após o término da campanha, as vendas diárias tivessem sido calculadas segundo a função y igual a menos 2x elevado a 2 mais 20x mais 150, conforme o gráfico. Observamos o gráfico aqui, ó. Então, no dia 0, o que acontece? Eu começo a vender. Chega um momento que eu tenho a venda, uma quantidade máxima, e aí as vendas começam a decair, né? Começam a registrar uma queda ali. Então, depois de quantos dias após encerrada a campanha, as vendas atingiram o valor máximo, né? Então, a campanha foi encerrada aqui, temos aqui o valor máximo, né? E a quantidade de dias que se passaram até ocorrer esse fenômeno aí, né? Da venda máxima ali, né? Atingir o valor máximo de vendas, ok? Então, deixo para vocês um tempinho aí e nós já voltamos com a solução.
Voltando então com a solução, o que nós temos aqui? Ó? A temperatura T de uma estufa em graus Celsius é determinada em função da hora H do dia, né? Então, dependendo da hora do dia, a estufa pode ir aumentando a temperatura, conforme o sol vai ali aumentando, e depois ela vai baixando, né? Pela expressão T igual a menos H elevado ao quadrado mais 22H menos 85, responda, em que horário a temperatura é máxima? Então, vamos lá calcular em qual horário a temperatura é máxima. Mas aí, eu estou pensando do quê? Se a temperatura depende do horário, então estou falando de x do vértice, né? Porque em qual horário que eu tenho a temperatura? O que precisa acontecer para que eleve essa temperatura? Então, em qual horário a temperatura é máxima? Perceba que H é dada em horas. Analisando a pergunta do item, podemos concluir, né, que trata-se do x do vértice. E aí, o que eu tenho lá? Ó? De volta, aparece para a gente aqui o x do vértice como média aritmética entre o valor das raízes, né, o valor dos zeros da minha função. Então, ó, h ao quadrado mais 22h menos 85 igual a zero, dividindo os dois membros por menos 1, para que eu fique com esse h, o coeficiente de h ao quadrado positivo, para que eu possa utilizar essa ideia aqui da soma e do produto. Somando as duas raízes, eu tenho que trocar o valor do coeficiente de h, né? E o produto das raízes é o mesmo valor de c. Então, x1 mais x2 é igual a menos 22, e x1 vezes x2 igual a 85. A soma é 22 positivo e o produto é 85. Então, veja, você vai ter que pensar aí ou pela soma ou pelo produto. Pensando que estamos falando de horas, né? Eu tenho, e que o zero também é um valor aí para essa minha estufa, então eu posso pensar assim, ó, em valores positivos, x1 e x2, quando que eu tenho 22 como soma? Eu posso ter aí número 1 e número 21, por exemplo, número 2 e o número 20, né? Somas que eu chego em 22, só que eu tenho que pensar no produto, né? Quando que uma multiplicação tem final 5? Você pode pensar lá, 5 vezes 1, opa, né? Pensando no produto, sempre é mais fácil pensar pelo produto. 5 vezes 1 vai ter final 5, 5 vezes 2 não, 5 vezes 3 tem final 5, né? 5 vezes 4 não, 5 vezes 5 tem final 5, ok? E aí quando você vai ajustando ali, você percebe que x1 igual a 5 e x2 igual a 17, você encontra aí os dois valores, né? De x1 e x2. Por quê? A soma é igual a 22 e o produto, 5 vezes 17, eu posso desmembrar esse 17 para multiplicar, 5 vezes 10, 50, mais 5 vezes 7, 35, 50 mais 35 eu chego em 85, ok? Então, conferi o meu produto igual a 85 e conferi a minha soma igual a 22. Bem, agora eu não determinei a minha solução, porque eu busco o x do vértice, o momento em que eu tenho a temperatura máxima. Bem, somando 5 mais 17, eu chego em 22 e divido por 11. Agora pensa uma coisa, se você queria o x do vértice e você precisava da soma desses valores, dá para pensar numa coisa aqui, ó. Eu não queria a soma igual a 22? É isso que eu estava buscando? Então pensa aqui, ó, a soma eu já tenho, é 22, eu não precisava determinar qual era o x1 e qual era o x2 para determinar o x do vértice. Essa é uma sacada bacana também, tá bom? E aí, a soma das duas raízes é pegar o menos b e dividir por 2, ok? Então eu tenho lá o x do vértice igual a 11. Com isso, podemos afirmar que às 11 horas a temperatura máxima é igual a... Às 11 horas, né? Nós temos aí a temperatura máxima. Eu estava pensando aqui, dá para a gente dar uma olhadinha no quadro, uma coisa aqui. Então, quando você fala ali, tem uma outra formulazinha para x do vértice é igual a menos b dividido por 2a, né? Como esse a, no caso, nós estamos trabalhando só com equações onde o meu a
é igual a 1, ok? Só nesse formato aqui, a gente consegue simplificar, daí nesse caso, se o A é unitário, que o x do vértice acaba sendo igual a menos B sobre A, né? Mas, gente, presta bem atenção nisso, ó. No caso onde o A é unitário, porque 2 vezes 1... Opa, sobre A não. Aqui, ó, sobre 2. Quando eu penso lá, se o A é igual a 1, 2 vezes 1 vai ser igual a 2, aí o meu x do vértice, eu posso utilizar essa ideia aqui, ó, que é a mesma que a gente vem trabalhando, né, da soma das raízes lá, ó. Você tem calculado assim, ó, x do vértice igual a x1 mais x2 dividido por 2. E também aparece ali que x1 mais x2 é igual a menos b. Então, a gente só está fazendo essa substituição aqui, ó. Do x1 mais x2, estou colocando aqui do lugar de x1 mais x2 o menos b e dividindo por 2. Ok? Então, seguindo aqui, temos lá em qual horário a temperatura é máxima? Às 11 horas. Qual é essa temperatura máxima? Agora, o que eu vou fazer? Vou aplicar esse valor aqui na função. Então, se o meu h é igual a 11, vou trocar h ao quadrado, no lugar de h vai ser 11, e aqui 22 vezes 11 também. Então, vamos ver aqui qual a temperatura máxima atingida. Perceba que T é a temperatura máxima mais importante, ainda que T é a variável dependente, ou seja, eu dependo do valor de T para obter o meu y do vértice, né? Então, ó, já calculamos o x do vértice, podemos substituí-lo na função. E assim nós encontramos o valor desejado, ok? Ou seja, substituindo o x do vértice por 11 na variável independente, na função dada, o que eu encontro aqui? Ó? Substituir por 11 esse aqui também. Ó. O h, variável independente. Então, eu tenho lá, ó, x do vértice igual a 11, 11 elevado ao quadrado, 22 vezes 11. Tenho lá menos 121, lembrando aqui que o sinal não está sendo elevado ao quadrado, 242 menos 85. Resolvendo isso, eu encontro o T igual a 36, ou seja, a minha temperatura máxima é igual a 36 graus Celsius. Ok? Então, respondido aqui, às 11 horas tem a temperatura máxima e a temperatura máxima é 36 graus. Na aula de hoje, o que nós vimos? Máximos e mínimos, ponto de máximo e mínimo da função quadrática. Na próxima aula, nós veremos problemas e aplicações. Ok? Agradeço a atenção de vocês. Desejo aí bons estudos, que aproveitem bem essas retomadas de conteúdo. E até a próxima aula. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.